Aleluias. Foi levado aos altos céus e em breve voltará para buscar a igreja. E Aleluias. aqueles que ouviram o Senhor ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo, acreditando que ele iria estar vivo no arrebatamento da igreja, ele disse: nós que estamos vivos, Aleluia, Jesus. iremos de encontro com ele nos ares. Glória a Deus. Aleluia. A igreja primitiva contemplou Jesus subindo no mais alto dos céus e desaparecendo nas nuvens. Então o apóstolo Paulo tinha um discernimento em torno do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João capítulo 13, verso 21, 22 e 23. Aleluia. Deus seja conosco na palavra. Nos dá discernimento, sensibilidade para a sua voz, Senhor. Que todo impedimento venha cair por terra, Santo Deus. Aleluia. Que nós venhamos ouvir a sua voz. Guardar a sua palavra em nossos corações. Porque a sua palavra liberta, a sua palavra é alimento. E nós te exaltamos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. Glória a Deus. Seja conosco em nome de Jesus. João capítulo 13, verso 21, 22 e 23. Diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Verso 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, no seio de Jesus. Verso 24. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Glória a Deus. Pode se dar uma gente. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, autor desse evangelho que leva o seu nome, ele era um dos mais chegados apóstolos de Jesus Cristo. João, como foi dito pela essa manhã aqui no estudo da palavra, o seu nome significa agraciado pelo Senhor. O nome João significa agraciado pelo Senhor, ou Deus é misericordioso. Jesus era conhecido o discípulo que Jesus amava. Aleluia, Jesus. João, ele teve experiências tremendas. João, ele era irmão de Tiago. Antes dele seguir Jesus, ele seguia João Batista. Embora João era um pescador, ele buscava Deus. Glória a Deus. O interessante é que João, sendo um pescador, ele teve a oportunidade de viver maravilhas com o Senhor Jesus aqui nessa terra. Experiências tremendas concedidas pelo Deus Pai. Ele conheceu João Batista, pegou a sua cruz, seguiu Jesus, teve a oportunidade de escrever o livro que leva o seu nome, o Evangelho de João, e também as 3 epístolas, 1 João, 2 João, 3 João. E João, na ilha de Patmos, ele teve experiências, revelações do quais foi deixado para nós, para a amada igreja.
que está relatado no livro de Apocalipse. Aleluia, Jesus. João teve a oportunidade de escrever 5 livros. Glória. Um pescador escrevendo 5 livros. Aleluia. Evangelho de João, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Aleluia. Em seu livro ele começa a nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele vem apresentando Jesus, que era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus. E sem Ele nada do que existe agora nesse momento, sem Ele nada do que existe agora nesse momento iria existir. E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia, Jesus. Sem Ele, eu e você, nós não estaríamos aqui. E ele começa o livro que leva o seu nome dessa seguinte forma, apresentando Jesus como o Verbo que estava com Deus. Aleluia. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, versos 5 e diante, ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é a luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, ele vem nos falando que, embora estamos buscando a santidade, porque o nosso Deus é santo, Aleluia, Jesus. e importa que nós sejamos santos também. Aleluia. Mas independente da situação, nós mesmo assim somos pecadores. É, Jesus. E se nós confessarmos que nós não temos pecado, estamos mentindo. Na primeira epístola de João, capítulo 2, ele vem nos falando da seguinte maneira: meus filhinhos, Aleluia. essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Você tem um advogado? Aleluia. Nós temos um advogado que não recebe propina. É Deus, aleluia. Nós temos um advogado que não é mentiroso. Aleluia. Nós temos um advogado verdadeiro, justo. Glória a Deus, aleluia.
que não procura tirar proveito de ninguém nos momentos difíceis, muito pelo contrário. Ele fala assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. De graça. Aleluia. Aquele que tem sede, venha e beba. De graça. Aleluia. De graça. Na primeira epístola de João, capítulo 2, ele, no verso de 18 em diante, ele fala: filhinhos, e já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós. Saíram de onde? Ele está falando que saiu do nosso meio, o anticristo. Mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis de tudo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu e você, nós não somos enganados. Não. Aleluia. Por quê? Porque vós tendes a unção do Santo. Glória a Deus. E quem é o Santo? O glória. Aleluia. O nome sobre todo nome. Vós tendes a unção do Santo. E não é Aleluia. santo de madeira, de pau, de gesso, não. Dessas imundícias, não. Vós tendes a unção do Todo-Poderoso. Aquele que faz todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E essa unção não irá te permitir ser confundido pelo diabo, não. Oh, aleluia. Vós tendes a unção dos santos, para não seres enganados. Vós tendes a unção do Santo, para não seres enganados. Aleluia. Ele fala assim: sabeis de tudo. Aleluia. Um pescador, amado de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele continua no capítulo 2, verso 23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem também o pai. Aleluia, Jesus. Amada igreja do Senhor, muitos saíram da presença. O apóstolo João está falando assim: esses não somos nós, eles são o anticristo. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Aleluia, Jesus. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, dos falsos mestres. O apóstolo João está falando aqui dos falsos profetas, dos enganadores, daqueles que tragam as lãs das ovelhas e comem a sua carne. Come não, devoram a sua carne. Dos mercenários. Você e eu, nós não somos enganados. Jesus. Muitos falam da boca para fora que ama, mas mente, porque eles amam o dinheiro, as coisas dessa terra. Sempre tem uma obra a fazer, sempre tem uma festividade para recarregar valores, algo infinito que não acaba mais. Desse jeito aí. Algo infinito, uma nojeira, uma imundícia. Mas louvado seja o nome de Jesus, que todos nós iremos de prestar conta. Aleluia, Deus. Todos nós. Aleluia. Aleluia. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança
e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Aleluia. Há dúvida? Sempre vem dados inflamados. De quem? Daqueles que negaram Jesus. Deus. Eu convivi com pessoas cristãs que faziam uma obra que hoje negam a Jesus. Negam. Pregam o Evangelho, falam de Deus de uma forma diferente. Você sabes que nele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nosso Deus é justo. Aleluia, Jesus. Na 1 João, capítulo 3, ele continua falando, verso 1 em diante. Vede quão grande amor nos tem concedido, ó Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que amor é esse? Aleluia. Queria eu ter nascido do berço do Evangelho, mas um pecador miserável, com a oportunidade agora do nosso Pai, Aleluia. de sermos chamados filhos de Deus, por Aleluia. intermédio dele. O plano de salvação perfeita. Aleluia. Por isso, João diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Aleluia. porque assim como é, o veremos. Aleluia, Jesus. Iremos de ser revestidos, Aleluia. não com esse tecido de algodão, não, e sim de glória. Glória a Deus. Aleluia. Iremos ser transformados. Glória. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabes que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus veio para desfazer a obra do diabo em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Olha como João fala: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Se nós pecarmos, nós somos pecadores, somos falhos. Nós temos um advogado fiel, Jesus. Mas nós não devemos viver no mundo pecando, uma vida pecaminosa. O apóstolo João vem nos dizendo no verso 8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia, glória a Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio: Aleluia. que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. O mandamento que o nosso mestre
tem feito para conosco. Aleluia, Jesus. Para nós vivermos esse mandamento. Glória a Deus. Se eu e você temos dificuldade de amar o irmão que nós estamos vendo, como que nós iremos de amar o nosso Deus que nós não estamos vendo? Jesus. O apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, ainda na primeira epístola de João, agora no capítulo 4, no verso 1, ele vem falando assim, ó, amados, não creis em todo espírito, mas provai se o espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pastores, homens que vêm se nomeando como pastor, mas não é pastor coisa nenhuma. Vem falando que é casado, mas nem é casado, é uma loucura. Homens que são pastores, que se titulam pastores, vivendo em fornicação. Meu Deus. E não foi só um que nós conhecemos, não, tá? Foi mais de um na caminhada. Mas foi revelado por quê? Aleluia. Porque o Espírito da verdade traz o que está em oculto nas luzes, Aleluia. para que eu e você não sejamos enganados. Aleluia. Isso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco. Aleluia. Do que está com o mundo. Obrigada, Jesus. E no capítulo 5 da primeira epístola de João, ele vem falando assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Isso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, e os mandamentos do nosso Deus não é pesado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E na segunda epístola de João, no capítulo 1, versos 7, 8, 9, 10, ele fala assim, ó: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Aleluia, glória a Jesus. Amada igreja do Senhor, esses falsos condutores irão te levar muitos para o abismo. Olhai por vós mesmos, para que não perca o que tem ganhado. Aleluia, Jesus. Ele fala assim, que percamos o que temos ganhado. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto o Pai como o Filho. Aleluia. Vale a pena perseverar na doutrina do Senhor. Aleluia. Não tem problema não. Foi Deus que fez. Deus que fez. Vai lá.
festejar a exposição, aniversário de Macaé, aniversário da sua cidade. Vai lá comemorar a festa junina, vai lá. Agora tem dia do pastor, dia do motorista, dia do caminhoneiro, dia do sei lá, dia do lado. Tem dia dos finados, tem dia das crianças. Ah, dia das crianças pode. Dia dos finados não pode não. Como se o dia das crianças pode, do finado não? Meu Deus. Como você faz uma parte e se reserva da outra? Absorve um pouquinho do mundo. Ah, esse cunhado aqui não. Aleluia, Jesus. Viva a doutrina de Jesus. Aleluia. Vive o mandamento do Senhor. Glória a Deus. E será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebas em casa, nem tampouco os saúdes. Está vendo por que você às vezes não pode receber qualquer um na sua casa? Por causa do mau fermento. Infelizmente. Ah, vem que eu te dou um abraço, cheiro. Aí está cheirando o cangote da serpente. Meu Deus. Satanás, ainda sente o perfume ainda. E na terceira epístola de João, no verso 9 e 10, ele diz assim, ó: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Está vendo aqui? O apóstolo João está com essa epístola, com essa terceira epístola, falando para uma anciã, e ele vem manifestando a má obra de Diótrefes, o miserável que expulsava, tirava o povo da casa do Senhor com as suas más obras, e aquele que estava indo pregar a verdade, ele fazia de tudo para não receber. Está vendo? Porque muitas das vezes eu e você que estamos vivendo a verdade, não voltaremos de ter uma oportunidade em qualquer lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque eles são titulados como qualquer lugar. Porque se você for pregando a verdade machuca. É Deus. E muitas das vezes não irá te ser recebido a verdade. Querem viver na imundície do engano. E para finalizarmos, o apóstolo João, o amado do Senhor, ele vem deixando grandes verdades, mistérios revelados da parte de Deus quando ele estava na ilha de Patmos. E no capítulo 20 de Apocalipse, ele deixa a seguinte mensagem para a igreja no verso 15. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Filhinhos, cuidado para não perder aquilo que foi te dado. Uma vez purificado, limpo, continue se limpando mais. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um pescador, o discípulo amado. Acredita-se que o apóstolo João morreu com mais de 90 anos de idade, e que ele foi um dos principais condutores ali de Efésio, da igreja primitiva. No ponto, acredito que no ponto da sua idade avançada, ele não conseguia nem andando mais com as suas pernas para poder aplicar a doutrina, e sim iria de carregado pelos seus.
Oh, Jesus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe e que você cuide para não perder aquilo que o Senhor Jesus te deu. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos, Senhor, em seu